Graça e paz, meus amados. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos nesse tempo. Pode se assentar. E a ministração que foi trazida para nós, alegria, um bom remédio. E alegria quer dizer contentamento, felicidade, satisfação, júbilo, regozijo, ter explosão de alegria, exultar. E nós vamos para Salmos 126 para a gente nortear a palavra. E é tão interessante, Salmo 126. E eu tive que aprender sobre alegria. É interessante falar isso, né? Eu ministrei em uma igreja, fui pastora de uma igreja, lá falava pastora, aqui falava ministra, né? Durante 25 anos. E para mim, era o choro que movia a mão de Deus. E eu usava a Bíblia. Salmo 56, versículo 8, fala que Ele recolhe as nossas lágrimas no odre. E eu falava para a igreja, eles estão recolhendo as suas lágrimas no odre. E eu, para fazer, vamos dizer, fita, né? Eu chorava. Houve uma época da minha vida mesmo que realmente chorei muito. Hoje eu canto de alegria e dou pulos de alegria. É dia após dia, alegria, alegria, alegria. E eu usava a Ana, 1 Samuel 1, que ela chorava. Então eu falava, chora, chora, chora. Depois eu fui aprender que não é verdade isso. Que o que move e atrai a glória de Deus é a alegria, meus amados. Mas a gente tem que aprender. E a alegria, ela mora dentro de nós, é o Espírito Santo. E eu tinha um temperamento um pouquinho explosivo, né? Eu me controlo. Hoje eu sou bem controlada. Mas vocês não imaginam, pergunta para os meus filhos. E quando eu queria resolver alguma coisa, podia ser um homem de 2 metros de altura. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Graças a Deus que Deus me libertou. E o meu esposo era uma bênção, porque ele era um cordeirinho. Mas eu fui aprender sobre alegria. Então, aqui no Salmo 126, ele fala assim, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então, a nossa boca encheu de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. E até as outras nações diziam, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém. Seja bem-vindo, Espírito Santo, mais uma vez, só para reforçar. Porque todos esses dias eu tenho orado, eu sou apenas um vaso de barro, porque a excelência e o poder pertencem ao Senhor. Eu preciso da unção, do poder, da autoridade, sabedoria, entendimento, luz, revelação para ensinar. Mas a igreja precisa de sabedoria, entendimento, luz, revelação para compreender as verdades da tua palavra. Espírito Santo, abra os olhos do entendimento deles e revela a verdade, porque quando a revelação da verdade gera fé, traz cura e libertação. Assim como o Senhor abriu os meus olhos e revelou a verdade, me libertou, me curou. E hoje eu tenho um temperamento abençoado, sou feliz, sou alegre, sou extravagante, ainda que não apareça isso, Pai, mas dentro de mim eu sou, Senhor, eu te agradeço. Obrigada, tu és bem-vindo, em nome de Jesus, amém. Então, como eu falei, né, sobre a alegria, e foi tão interessante que eu pesquisei sobre a alegria, e é uma terapia, né, protege o coração, reduz os hormônios do estresse, diminui a dor, evita doenças cardíacas, traz benefícios para os relacionamentos, ajuda a resolver conflitos. Então, traz libertação para nós. Lá no livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 16, eu achei tão interessante quando ele fala assim, quando a tua palavra foi encontrada, comi cada frase e as digeri no íntimo. Elas me nutrem dia após dia, são a minha satisfação e júbilo. Aleluia. Pois, júbilo maior, porquanto teu nome está sobre mim, isto é, eu te pertenço. Então, a palavra de Deus, ela nos alimenta. Se nós quisermos ser cheios de alegria,
cheio de explosão de alegria, o Espírito Santo, ele mora dentro de você. Amém. E o Espírito, e além disso, do Espírito Santo, nessa é a fonte da alegria, a cultura do reino dos céus é a alegria. Lá em Romanos, eu não vou mandar você abrir e ler todos os versículos por causa do tempo. Romanos 14, 17 fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria é um fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 fala que o fruto do Espírito é amor, alegria. Se o fruto do Espírito é alegria, se ele é um fruto, eu tenho que desenvolver esse fruto. Agora, como é que eu desenvolvo esse fruto? Irmãos, relacionamento com Deus, leitura da palavra, meditação na palavra, congregar. Quantas pessoas que não valorizam congregar? E eles acham, ainda mais hoje que existem os desengrejados, né? Eles vão arrumando cada termo. E você ouve tanta abobrinha por aí, tanta besteira, que não precisa de vir para a igreja, não precisa de pastor, não precisa de ninguém para nortear a minha vida. Se não precisasse de pastor, por que a Bíblia mandou estabelecer pastores? Precisamos de pastores, precisamos de líderes, precisamos de orientação, precisamos da igreja. Se a Bíblia fala em Romanos 14, 17, a fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra. Não adianta você ficar pedindo para aumentar a sua fé, se você não expor o teu ouvido a ouvir a palavra de Deus. Quer aumentar a tua fé? Ouça a palavra de dia e de noite. Lá no Salmo 1, ele fala assim, aquele que não anda na roda dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas medita na palavra dia e noite, é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, dá fruto na estação própria, suas folhas nunca caem, tudo quanto faz prosperará. Josué 1,8 fala a mesma coisa, fala que se você meditar na palavra dia e noite, tudo que você fizer vai prosperar. Então, você quer ter prosperidade? Começa a meditar na palavra. A maior riqueza de Deus está dentro da palavra de Deus. E às vezes, olha, os empreendedores que estão aqui, eu sei que vocês precisam de orientação para isso, tem o Sebrae. E você trocar experiência com outras pessoas. Mas nós temos um homem sábio também, que foi 35 anos, ele foi, como que fala, diretor. Então, ele pode te orientar. Mas, além do nosso ministro que tem aqui, que tem capacidade, grande bagagem, você tem a palavra e o Espírito Santo. E, às vezes, as pessoas ficam indo atrás de autoajudas, né? Autoajuda é bom, ajuda um pouquinho, mas autoajuda não traz nada. Só que traz de ajuda para nós é a palavra. A palavra é o fundamento da nossa fé. Então, você quer crescer espiritualmente, ministerialmente, familiar, a palavra, ela tem que estar dentro do teu coração e meditar nessa palavra, mas também obedecer a palavra, pôr em prática. Jesus falou assim, que aquele que, lá em Mateus 7, 21, ele fala que aquele que ouve a palavra, mas não pratica, ele é como o homem que plantou, fez a sua casa na areia. Então ele fala, vem um vento forte, vai embora. Mas aquele que faz a casa na rocha, pode vir tempestade, tsunami, e vem vendaval, furacão, e vai para um lado e para o outro, mas a casa permanece de pé. Por isso que Jesus falou, que nos comparou como o cedro do Líbano. Cedro, meu irmão, ele está pronto para a tempestade. Quanto mais tempestade, mais a raiz dele se aprofunda e nada derruba o cedro do Líbano. E ele falou no Salmo 92 que nós somos como a palmeira do deserto, frutifica em todo o tempo. Por que a palmeira frutifica o tempo todo? Porque a palmeira, ela está com 7 centímetros, e você pensa, nunca cresceu nada, a raiz dela está se aprofundando, quilômetros e quilômetros, e ela procura água. Então, todo o nutriente que ela precisa, vem de dentro dela, da água que nutre ela, por isso que ela produz no deserto. Você tem a palavra dentro de você, do teu coração. A palavra é o teu fundamento. Se a palavra é o fundamento, você digere da palavra os nutrientes que você precisa. Então pode vir vendaval, tsunami, furacão, e vai de um lado, balança de um lado para outro, mas permanece de pé, para a glória do Senhor. Jesus é a fonte da verdadeira alegria. E ele fala lá em João 15. Vamos lá para João 15. João 15. Abra sua Bíblia em João 15.
Quanto tempo eu tenho, pastor? João 15. Versículo 11. 50, tá. João 15, 11. Ele fala assim: tenho dito estas coisas, essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Então, ele quer que você tenha alegria plena. Amém. Aí ele fala, João 16, 22. João 16, 22. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza, mas eu vos verei outra vez, e vocês se alegrarão. Ninguém tirará essa alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que o meu Pai lhes dará tudo o que pedires em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Amados, Ele quer que a nossa alegria seja completa. Só que Ele falou aqui, ninguém tirará essa alegria. Só que existe o roubador, existe o ladrão, que é roubador de alegria. Lá em 1 Pedro 5,8, ele fala assim, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, ele vai dando as características. Presta atenção, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. No Salmo 34:7 fala que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem. Então, ao redor seu está o anjo do Senhor. Mas ao derredor está o roubador da alegria, o roubador da paz, o roubador da bênção. E ele está procurando alguém para que ele possa tragar. Agora, como é que você vai vencer esse ladrão roubador da alegria? Como é que ele vai roubar? Ele pode usar pessoas, pode usar o marido, pode usar a esposa, pode usar o empregado, pode usar alguém de longe, pode ser o irmão da igreja mesmo que vem, fala alguma coisa que você não gosta e rouba a alegria. Você tem que, lá em Tiago 4:7, ele fala, sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Mateus 4, Jesus venceu Satanás pela palavra, o diabo falava, está escrito, mas está escrito também. Então, quando a palavra está dentro de você, não é que não vem tsunami. Amados, João 16:33, Jesus falou assim, no mundo vocês terão bênção. Foi isso? Aflições. Mas ele falou assim, mas tenha bom ânimo, tenha coragem, eu venci o mundo. Então significa o quê? Nós estamos no mundo, vai vir as aflições, mas como é que você vai vencer as aflições? A palavra dentro do teu coração. Eu lembro de uma situação que eu passei, e aquela pessoa veio, eu estava até no hospital, e me deu aquela notícia, e na mesma hora que brotou dentro de mim, o justo não teme as más notícias. Quando brotou aquilo, eu falei para ele, o justo não teme as más notícias. E eu falei aquilo, a paz de Deus entrou dentro de mim, eu parecia um tsunami de fortaleza, que eu não tinha medo de nada. Era algo inexplicável. Era algo inexplicável. Foi o dia que eu recebi a notícia de que meu marido tinha sofrido um acidente e estava em coma profundo. Eu pensava assim, eu vou lá, eu vou orar por ele, ele vai levantar, vai acordar. Então eu pensava nisso. E eu ia tranquilo, fui para casa, tomei banho, jantei, peguei minhas coisas, tudo tranquilo, vamos? Meus filhos, vamos? E eles lá, né? Dá licença, parece que não quer nada. Fui para o meu quarto, falei, vou ver o WhatsApp. Aí estou lá no WhatsApp, aí entraram os três. Quando o meu filho entrou, e ele falou assim, mãe, eu olhei para ele e falei, eu já sei, seu pai morreu. Ele falou, é isso. Eu comecei a glorificar Deus, não entendi aquilo. E eu não parava, eu glorificava. E ele falava, mãe, você tem direito de chorar. E eu não parava de glorificar o Senhor. Amados, era algo inexplicável. Era o poder da palavra. O poder da palavra. Depois eu decidi dentro de mim, não quero luto, não vou viver luto. Eu fui casada há 40 anos, feliz, mais do que feliz. Foi uma história, passou, agora eu vou viver uma nova história, eu vou viver uma história de Deus. Por quê? Aí você fala, você não amava seu marido? Amava, porque se o Espírito Santo me tivesse fortalecido, eu tinha morrido. Ele me fortaleceu no fundamento da fé, no rema. Eu ia morrer, literalmente ia morrer, porque eu amava demais. Mas quando eu entendi, foi uma história que passou, não volta mais, eu não posso viver meu passado, eu tenho que viver o meu futuro. Entende isso? Você amava, você ama as coisas, porque as pessoas não sabem perder.
Então você pode ganhar, mas nem sempre você vai só ganhar. Pode chegar uma hora que você vai perder alguma coisa que você amava. Como eu perdi aquela pessoa que eu amava há 40 anos, que se eu pedisse um pedaço da lua, ele ia buscar para mim, mas eu entendi, não volta mais. Então se não volta mais, eu vou viver uma nova história que Deus escreveu para a minha vida. Então, o passado não me prende mais, mas eu estou avançando para o futuro. Avança para o futuro, porque Deus tem muito mais para você. E depois ele fala que, João 7,37, ele fala, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. O Espírito Santo está dentro de você, ele é rio de alegria. Como eu falei para vocês, eu vivia chorando. Eu vivia chorando. Teve uma época da minha vida, meu marido ia para trabalhar, eu entrava para um quartinho, na época tinha aquele quartinho, hoje é o meu closet, e eu entrava para chorar. Eu punha o tapete e eu chorava. Chorava. E eu chorava, dia e noite chorando. Até o dia que eu falei para o Senhor, um hino que cantava, não importa as circunstâncias, te adorarei. Aquele dia eu chorava, mas não era de tristeza. Aquele dia eu estava dizendo de todo o meu coração, não importa a circunstância, te adorarei. Aconteça o que acontecer, o Senhor continua sendo Deus na minha vida, e eu continuarei te adorando. Então naquele dia, Deus começou a restaurar a minha vida, restaurar a minha casa, restaurar a minha família. Então você não pode viver preso no seu passado. Aconteceu, já aconteceu, passou, dá para trazer de volta? Dá, então lute para trazer de volta. Se não dá para trazer de volta, meu amado, deixa para trás, caminha para frente. O seu alvo é Jesus, o seu alvo é Cristo, porque quando o nosso alvo é Cristo, é Jesus, você tem força para lutar. Sabe, às vezes eu fico olhando pelo Face, né? E as mulheres, preciso de um homem para me apoiar. Preciso de um homem para me apoiar, nada. Preciso do Espírito Santo para ser o meu apoio. Naquele dia da morte do meu marido, eu falei, Senhor, ele era meu ponto de apoio, mas meu fundamento é o Senhor. Se o Senhor é o meu fundamento, eu vou permanecer de pé. Preciso da graça para continuar vivendo. Foi isso que eu pedi para ele me deu graça. Então não apoie a tua fortaleza, a tua força na vida de um homem, na vida de uma mulher. Casamento é bênção de Deus? É uma bênção. Nossa, como é bênção de Deus. Faz falta às vezes. Você tem uma pessoa para conversar, uma pessoa para te dar carinho. Mas, meu amado, eu vou fundamentar minha fé na vida de um homem? Não. Fundamento na palavra. O justo não teme as más notícias. O justo é como a luz da aurora. A sua vida vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. E é como a palmeira do deserto. Vai de um lado para outro, mas permanece de pé. Frutifica em qualquer estação da vida. Dá fruto. Você tem que dar fruto sempre. Por quê? Porque o nutriente do cristão está dentro dele. Se chama Espírito Santo e a palavra de Deus. No Salmo 43, versículo 3. Vamos ler Salmo 43, versículo 3. Ele fala... Salmo 43, versículo... Cadê, meu Deus do céu? Aqui, versículo 3 e 4, ele fala assim, envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão, me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas, e eu irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria, com harpa de louvores, ó Deus, meu Deus. Meu amado, o altar de Deus é a fonte da plena alegria. E lá no Salmo 16, 11, ele fala também, alegria plena na tua presença. Salmo 36, já que você está aí, volta um pouquinho. Salmo 36, versículo 8. Ele diz assim, eles se banqueteiam na fartura da tua casa, tu lhes dá de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos luz. Então Deus é a fonte da plena alegria na nossa vida. E é uma coisa interessante, em Provérbios 22, 24, ele fala assim, fuja do iracundo e do... Provérbios 23, como é que ele fala aqui? Peraí. Não ande do iracundo que vive de mau humor. Ele fala para você fugir da pessoa que vive de mau humor. 22... versículo
24. Cadê? 22. 24. Ele fala assim: não associe com quem vive de mau humor. Não ande em companhia dos que se iram com facilidade. Do contrário, você acabará imitando a sua conduta e cairá numa armadilha mortal. E eu estava lá em cima meditando na palavra, borbulhou dentro de mim. Se borbulhou, eu vou falar. No Salmo 128, as mulheres estão aqui? Amém. Mulheres estão aqui? Amém. Salmo 128, 25 fala: sua mulher será como a videira frutífera em sua casa. Amém. Videira é símbolo da alegria. Amém. Significa que quem traz alegria para dentro da casa é o Espírito Santo, mas é a mulher também. Mulher ranzinza, Provérbios 19, 13, ele fala assim: a esposa briguenta é como uma goteira constante. Provérbios 21, 9, ele fala assim: melhor viver no canto do telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. O 19, ele fala: é melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Amados, se é a mulher que traz alegria para dentro da casa, cuidado com seu temperamento. Eu sei que existe o temperamento, sei lá, eles falam fleumático, não sei mais o que. Sim, existe isso, mas existe uma coisa chamada Espírito Santo, que muda. Amados, se vocês me conhecessem, eu era tímida, medrosa, tinha medo de tudo, até daqueles bichinhos que faz assim. Hoje você me dá uma vassoura, eu vou lá e pá. Mas eu não tenho coragem de pegar um chinelo e ir lá e fazer assim, ou pisar, que eu tenho nojo daquilo. Mas eu subia em cima da mesa, eu subia em cima da casa. Eu tinha medo de escuro, eu tinha medo de lugar pequeno, eu tinha fobia de entrar nesses túneis. Quando eu entrava no túnel, eu começava fadigada. E tudo isso Jesus me libertou. Amém. Jesus me libertou. Um dia eu descobri, quando eu entrei no túnel, Sarim Maluf, lá, como é que chama aquele doideira lá? Quando eu entrei dentro daquele túnel, que é um túnel extenso, e era dia como é que fala? De trânsito, parado. E eu lá dentro, aí eu parei, aí eu falei: ué, cadê a fobia? Foi embora. Jesus me curou. Jesus me libertou. Não tenho medo mais, não tenho medo. Não tenho medo. 2 Timóteo 1,7 fala que Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, de coragem, de moderação. Não tenho medo. Quando eu fiquei viúva, eu falava assim, todo dia: não tenho meus filhos. Quero ficar com a senhora, quero nada. Pode ir embora. Não vai ficar ninguém comigo. Eu não tenho medo, vou ficar sozinha. Mas você ficar sozinha nesse casarão, Jesus está comigo, cada porta da minha casa, cada janela tem um anjo do Senhor. E eu deitava e falava: Senhor, a primeira noite foi terrível, porque todos os barulhinhos, né? Mas a segunda noite, eu falava: Senhor, põe o teu anjo em cada janela, cada porta. E a palavra do Senhor diz que o Senhor não deu espírito de medo, mas de ousadia, de coragem, de moderação. Não tenho medo, não tenho medo, não tenho medo, não tenho medo. Eu declarava e declaro isso até hoje. Depois eu fui, tinha uma conferência em Ribeirão Preto. Foi a primeira vez que eu viajei assim, longe, sozinha. Eu não sou muito amiga de como é que fala, Waze hoje, né? Naquela época era GPS. Eu não tinha GPS, que eu não sabia usar. Eu imprimi todos os endereços. Falei: bom, o Espírito Santo vai ser o meu GPS. Só que o que aconteceu? Deixei tudo em cima da mesa. Aí eu falei: Senhor, e agora? Não sabia nem o endereço, só o bairro. Aí eu falava: Espírito Santo, seja o meu GPS. Espírito Santo, seja o meu GPS. Quando eu cheguei, entrei a entrada de Ribeirão Preto, perguntei: 7 quilômetros para frente, vai embora, vai. E eu indo, perguntava, indo, chegava. Quando chegou no último posto, eu pedi para o rapaz, expliquei a situação para ele. Ele falou: fica calma aí que eu vou explicar para a senhora. Mas não sabe nem o endereço, como é que vai te ensinar? Mas daí a pouco a menina mandou o endereço, falei para ele: olha, moço, o endereço. Ele falou: a senhora está na rua. Então o GPS foi o Espírito Santo foi o meu GPS.
É por isso que você não tem que ter medo de nada. Não tenha medo. Se você vai fazer uma entrevista de emprego, ou vai entrar no emprego, meu amado, Jesus Cristo, o Espírito Santo está dentro de você. Ele te dá capacidade, não tenha medo. Se você estudou, se preparou, vai com segurança. Não tenha medo. Não tenha medo. Se o teu temperamento precisa de transformação, o Espírito Santo vai te transformar em nome de Jesus. Alegria traz saúde para o corpo. A gente não vai abrir, porque também é o nosso tempo, né? Provérbios 14, 30 fala, o contentamento dá saúde para o corpo. Provérbios 15, 13 e 15, ele fala, o coração contente alegra o rosto, mas o espírito abatido, triste, seca os ossos. Para os aflitos, todos os dias são difíceis, mas o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. Provérbios 17, 22. O coração alegre é um remédio eficiente, mas o espírito abatido consome as forças e resseca os ossos. Provérbios 18, 14. A vontade de viver ajuda a vencer a doença, mas o espírito oprimido, ninguém se restabelece. Amados, por que os médicos hoje, né, isso veio dos Estados Unidos, fala que o riso é terapia de cura? Eles tiraram da palavra de Deus. Só que eles fizeram um estudo com pessoas e verificaram que isso é uma verdade. Então, tanto que aqui nós temos os doutores da alegria que visitam os hospitais. Agora nós viajamos para a Olambra, com a minha nora, e o meu netinho estava com febre, né? Amuado, não queria comer, dava remédio, voltava febre, dava remédio, voltava febre. Aí eu comprei um brinquedinho para ele lá com o pai dele, daqueles carrinhos bate-bate. E o meu filho fazia assim, ó, com o carrinho. Esse menino dava gargalhada. Minha nora contou para mim, ela falou que depois vai mostrar o filme para mim. E ele dava gargalhada, e ele dava gargalhada. Ela falou, eu filmei para a senhora ver a alegria dele. Aí, quando nós saímos de lá, que ele saiu desse brinquedo, o menino pediu comida, o menino já queria brincar, ele veio no tablet dele brincando o tempo todo, ele foi dormir, eu falei, mas esse menino não vai dormir? Esse menino está elétrico, mas não era. Depois que eu me lembrei, quando ele fez a terapia do riso, ele foi curado. Então você quer ser curado? Se tem alguma doença, começa a rir, dançar, pular. Ri dentro do seu quarto. Se você não quiser que ninguém veja, vai para o banheiro. Tá? Fecha a porta do banheiro e começa a gritar. Às vezes eu dou tanta risada lá no meu quarto. Só que a minha irmã, ela dorme em cima, né? Minha irmã Cidinha. E a minha irmã Cidinha, se ela dormir, você pode arrastar a cama dela e pôr no meio da rua, que ela não acorda. Se você precisar dela à noite, tchau e bênção, porque ela não acorda. Uma vez o Felipe ficou 1 hora comigo, né? Esperando alguém levar a chave e ela dormindo lá e não acordou. Não é verdade? E então, mas eu começo a rir no meu quarto e dar gargalhada. Eu rio. Falou, daqui a pouco ela vai vir aqui e vai perguntar se eu estou doente. Eu estou feliz, rindo. Risada, terapia do riso. Seja um maluco por Jesus e pela alegria do Espírito Santo que está dentro de você. A cultura do reino dos céus é alegria. Vamos para Hebreus. Quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus. Eu lembro que um dia nós estávamos na igreja e a gente estava numa unção tão maravilhosa. E o Espírito Santo veio aquela unção sobre a minha vida, e ele falava assim, me dê a mão, vamos dançar, venha, vamos brincar, me dê a mão. E eu comecei a falar aquilo, né? E depois eu fiquei sem entender. A irmã chegou perto de mim e falou assim, ué, pastora, eu pensava que Deus era sério. Falei, por quê? Porque ela falou, eu desejei pegar na mão dele e brincar, igual criança brinca com ele. E quando eu acabei de pensar, ele usou sua vida para me chamar para brincar e pegar na mão. Olha, amados, Deus chamando ela para brincar, Deus é pai. Se ele é seu pai, eu não tive pai, eu tive pai. Perdi ele, bem explicado, né? Perdi ele, eu tinha 12 para 13 anos. Mas o meu pai era muito sisudo. E aqueles pais que para tudo batia, né? Eu tive que ser liberta disso também, porque meu filho sofreu na minha mão. Hoje eu não faço isso com meu neto. O dia que eu dei uma
chinelada no meu neto, mas não deu uma chinelada para doer, não, mas eu dei uma chinelada nele. Amados, aquilo doía diante de mim. Aí depois eu lembrava assim, mas eu dei tanta chinelada no pai dele. Aí eu falava, mas por quê? E às vezes eu fico assim, por que eu fazia isso, meu Deus? Não era, eu aprendi aquilo com meu pai. Por isso que tem certas coisas que nós aprendemos dos nossos antepassados. Guarda o que é bom, o que não for bom, joga fora. Entende? Viva a palavra. Se Deus é alegre, pai, Ele brinca com você. Você pode sentar no colo dele, você pode brincar. Isso é intimidade de filho com pai. Ele é teu pai, mas Ele é também teu amigo. Ele brinca, Ele ri. Então aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 22, ele fala assim, mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. E na outra versão, da King James, ele fala assim, chegaste ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares de anjos. E júbilo é contentamento, regozijo, alegria, felicidade transbordante. Você já imaginou os anjos felizes? Não existe anjo triste. O céu, a cultura do céu é alegria. Nosso Pai é alegre, os anjos são alegres. Então, quando eu li isso, aí eu comecei a pensar nos anjos. Você imagina Jesus, o Pai falando para o anjo assim, Miguel, não foi o Gabriel. Gabriel, vem aqui, Gabriel. Vai lá, na cidade de Davi, anuncia que meu filho vai nascer. Vai lá para aquele povo lá. Já imaginou ele falando isso? Não, ele chamou, Gabriel, vem aqui, Gabriel. Leva novas de grande alegria para aquele povo. Vai dizer para eles que na cidade de Davi nasceu Cristo Senhor, nasceu o Salvador deles. Vai dar lá as novas de alegria para eles. Vai lá anunciar. Amados, então quando ele fala lá em Lucas, capítulo 2, versículo 8, você anota porque você vai ler em casa. Haviam pastores que cuidavam do seu rebanho à noite, e aconteceu que o anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor os envolveu. Todavia o anjo lhes revelou, não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que são para todas as pessoas. Hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. No mesmo instante surgiu uma grande multidão do exército celestial, que se juntou ao anjo e louvavam a Deus. Você imaginou aqueles anjos brincando e cantando, alegre, feliz, boas novas. As boas novas de alegria, boa nova da salvação, as boas novas da alegria. E depois em Mateus capítulo 2, versículo 9, fala que a visita dos magos, até que finalmente a estrela parou no lugar onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, e prostrando-se o adoraram, e ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. E lá em Lucas 10, 20, ele fala assim, não se alegrem porque vocês podem expulsar demônios, se alegrem, regozijai porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Foi Jesus que falou, você tem que se alegrar, porque você está salvo, você está liberto, você está livre do pecado, que Ele te tirou do reino das trevas, trouxe para o reino da luz. Hoje você é filho, você é herdeiro do reino, você é herdeiro de tudo que tem no céu, herdeiro com herdeiro, junto com Jesus. Nós não sabemos o direito que nós temos, meus amados, porque se nós soubéssemos o direito que nós temos, que por ser filho de Deus, herdeiro igualzinho a Jesus, nós pularíamos, dançaríamos, cantaríamos, porque tem um momento de tristeza, porque às vezes vem aquela, de repente, uma notícia que você não quer, ou um problema que surgiu, né, de repente, mas quando você começa a se alegrar, Deus se alegra e você obtém a vitória. Recente, eu fui fazer compra no supermercado, porque lá em casa sou eu, né? Minha irmã, ela come e dorme. Ela vai na igreja. Ela só come e dorme. E às vezes me enche a paciência. Mas eu já acostumei a viver com ela. Até ela faz falta quando eu penso assim. Às vezes eu penso assim, eu falo, Senhor, será que ela vai morrer primeiro que eu? Porque ela tem 74 anos. Aí eu falo, não, Senhor, não quero que ela morra, não. Eu já acostumei com ela. Agora eu quero que o Senhor dê vida longa para ela. Mas tem hora que é só misericórdia.
Mas, e aí, eu tinha ido fazer compra. Fiz as compras, arroz, eu comprei tudo. E aí eu saí daquele supermercado pisando alto, tudo eu. E joguei aquelas compras lá dentro. Daí a pouco eu falei, peraí, eu tenho carro para comprar. Eu tenho dinheiro para comprar. Eu tenho saúde para fazer a compra. Do que eu estou reclamando, Senhor? Aí quando eu falei isso, a alegria voltou. Aí eu entrei no carro, comecei, glória a Deus, Pai, obrigada. Obrigada pela minha saúde. Obrigada porque eu tenho carro. Obrigada porque eu tenho dinheiro. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada vai me faltar, nada. Nada é nada. E quando o dinheiro está ficando curto, porque eu gosto de ter meu dinheiro assim. De repente, eu preciso semear na vida de um missionário. Eu quero ter o dinheiro. De repente, eu quero abençoar a vida do meu pastor. Se eu pudesse, o senhor não trabalhava. O senhor trabalhava só na igreja. Eu falo isso com Deus todo dia. E o apartamento também. Eu peço para mim, dá $1 milhão que eu vou dar o apartamento de presente para os meus pastores. E tem, porque a Bíblia manda a gente honrar. Não é ficar, você está puxando o saco. Não, eu estou amando e honrando a vida do meu pastor. A Bíblia fala que eles são dignos da dupla honra. Quando eu honro ele e a esposa dele, eu estou honrando o próprio Deus e atraindo a bênção de Deus. Então eu quero ter dinheiro de vez em quando para semear na vida dele. Por mim eu semeava todo mês. Vai chegar o dia que isso vai acontecer em nome de Jesus. Não só na vida do Senhor, mas na vida de qualquer pessoa que estiver necessitando, eu vou fazer isso. E então, aí quando falta, aí eu fico brava. Mas depois eu lembro, não, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o Pai que cuida do direito de causa do órfão da viúva. Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada vai me faltar, nada. Eu lembro que eu semeei uma vez na vida do meu pastor, ele tinha ido viajar, era o único dinheiro que eu tinha, o Felipe sabe disso. Era o único dinheiro que eu tinha. E era o dinheiro que eu ia passar o mês. Eu falei, não tem problema, eu passo cartão de crédito. Só que chegou na oferta, eu falei assim, Senhor, não vou dar oferta não tem dinheiro. Ele falou, tem sim, você tem o cartão de crédito, você não usa o cartão de crédito para comprar as coisas lá fora? Uso, então vai dar oferta. Levantei, fui lá e dei R$100 de oferta. Eu falei, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. 2 dias depois, veio um dinheiro que eu não estava esperando. Supriu aquilo que eu precisava, ainda sobrou ainda. Deus é pai, não é padrasto. Quando você aprende a alegria do reino, quando você... Ele fala lá em 2 Coríntios 9:10, não sou eu que vou falar sobre a oferta, não sei porque que ele está mandando falar isso. Ele fala, aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que supre, também dará semente, multiplicará semente, vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Você quer prosperar? Seja generoso. Generoso com o reino, generoso na vida do seu irmão, generoso com o seu pastor, generoso com o seu líder. Seja generoso, planta semente. Quer colher, planta. Não adianta você querer colher aquilo que você não plantou. Se você plantar, fazer o canteiro e não pôr semente nenhuma, como é que você quer colher? Planta sementes. Então, a festa nos céus por um pecador que se arrepende. Vamos em Lucas. Lucas, capítulo 15, versículo 7. Eu lhes digo que da mesma forma haverá maior alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisa de arrependimento. Versículo 10. Eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença de Deus, dos anjos de Deus por um pecador, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E Lucas 15:11, da parábola do filho pródigo, né? Então, depois que o filho voltou, o pai o abraçou, plena compaixão, foi ao encontro dele, abraçou e beijou. E disse, trazei o novilho gordo, preparai, comamos, façamos uma grande festa e nos regozijemos. Esse meu filho estava morto, voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Quando eu estava meditando sobre isso, sabe o que o Espírito Santo
ministrou o meu coração. Você quer ver os céus em festa? O ano inteiro, ganha vidas. Quando uma vida é salva, há júbilo nos céus, há festa nos céus. Nós temos que fazer festa nos céus. E às vezes a gente fica pedindo tanta coisa. Como eu falei, eu peço muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, eu encontrei com a irmã, ela falou para mim assim, ela é solteirona. Ela falou, eu peço um marido milionário que eu quero semear no reino. Eu falei, isso aí. Eu também peço um marido milionário porque eu quero semear no reino, semear em missões. E eu fico sonhando. Eu falo, Senhor, eu vou semear aqui, vou semear ali, semear ali. Ele sabe se ele vai me dar isso ou não. Também não estou pedindo marido, não. Mas percebe, você quer que os céus vivam em festa? Se preocupa com seus parentes, seus amigos, porque os seus parentes, seja seu pai e a sua mãe, se eles não aceitar Jesus e não crer na palavra, a Bíblia diz que vai para o fogo do inferno, e às vezes nós não pensamos nisso. Mas ele é tão temente, tão fiel, ele pode ser temente a Deus, mas se ele não aceitar Jesus, ele tem que ouvir a palavra, ele tem que aceitar Jesus, você tem que orar pela salvação dos seus parentes, você tem que se preocupar. Imagina, quando a gente queima, né, queima um pouquinho de nada, não dói. Você já imaginou viver no tormento eterno? É assim que vai acontecer, que a Bíblia fala isso. Se você ler em Lucas 16, ele conta a parábola do rico e Lázaro. Ele não estava contando uma mentira. Ele fala que um foi para o seio de Abraão e o outro foi por tormento. Entende? É um tormento eterno. Então você tem que fazer festa no céu, salvando sua família, libertando a sua família. Da mesma maneira que alguém se preocupou com você, para que você fosse salvo, se preocupa com seus parentes, com seus amigos. Por mais bom que o seu pai seja, a sua mãe seja, pode ser bom, mas a bondade não vai levar ninguém para o céu. Bondade não leva ninguém para o céu. O que leva a pessoa para o céu é o arrependimento e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então nós temos que nos preocupar com isso. Salmo 126, 6, ele fala: aquele que parte chorando enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor e trazendo os seus feixes. Então declara, nesse ano de 2020, Senhor, vai ser o ano da salvação das pessoas. Começa a pedir para Ele: Pai, eu quero que os céus estejam em festa constantemente. Eu quero os anjos cantando e dançando, porque eu vou fazer com que as pessoas creiam no Evangelho, que as pessoas sejam salvas. Fale do amor de Deus, não perca o tempo não, fala do amor de Deus, da simplicidade. Às vezes nós achamos que temos que ser polido, né, para falar. Não, fala na simplicidade, o Evangelho é simples. Fala do amor de Jesus, fala que ora, se você não sabe falar, ora. Pai, põe alguém nos caminhos dele que vai falar de Deus. Deus vai usar alguém para salvar ele. Ele vai usar você através, se você ler lá em Gênesis, me fugiu da memória, acho que é Gênesis 17, se eu não me engano, que fala de Abraão, quando ele intercedeu por Ló. Então a Bíblia fala assim: e lembrou Deus de Abraão e salvou Ló da destruição. Ló não foi salvo porque ele era justo, não. Se você olhar o comportamento dele e das filhas dele, você vê que eles estavam perdidos, tanto ele, a família inteira estava perdida. Mas a Bíblia fala que a oração de Abraão, a intercessão de Abraão, salvou Ló da destruição. A sua oração tem poder. Lá em Tiago 5, 14, 15, ele fala: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Ai, se alguém orar comigo. Amados, ele não está falando que ele precisa de multidão, não. É um justo. Ele quer um justo que ore. Ele precisa de um só. Ele precisa de uma pessoa para orar. A oração de um justo tem poder. A sua oração tem poder. Amém. A alegria do Senhor é que nos fortalece. Neemias 8:10. Ele fala assim: a alegria do Senhor é que nos fortalece. Se a alegria fortalece, a tristeza também esgotam as nossas forças. E a alegria é uma decisão. Vamos para Filipenses, capítulo 4. Paulo é o exemplo típico de alguém que vivia feliz em qualquer circunstância. Quando você lê em Atos 16, fala que ele e Silas estavam na prisão. Perto da meia-noite, estavam orando e cantando louvores. E as portas se abriram, todas as portas correntes caíram.
E aquelas pessoas foram libertas. Quando aquele carcereiro quis se matar, e ele perguntou assim, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele falou, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Amados, eles estavam presos no tronco, com os pés e as mãos. E eles estavam no cárcere interior, era o pior cárcere que havia, não era essas cadeias daqui, são fichinhas perto daqueles cárceres interior. E ao invés de estar reclamando da vida, eles estavam louvando a Deus, cantando, orando, louvando. Quando você não tem o que fazer, ele fala, está triste? Ore. Está alegre? Canta louvores. Então está triste? Ore. Filipenses 4:6, ele fala, não estejam inquietos por nada, através da oração e da súplica, sejam conhecidas as vossas petições. Em Filipenses 4:7, ele fala, e a paz de Deus, que está além do teu entendimento, vai guardar o teu sentimento e teu coração em Cristo Jesus. Em Isaías 26:3, ele fala, tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, se a tua mente está firme em Deus, firme na palavra, você orou, já pôs no altar de Deus, começa a cantar e dançar, que a vitória virá para você em nome de Jesus Cristo. Então aqui, Filipenses capítulo 4, no versículo 12, ele fala assim, eu sei o que é passar necessidade e ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E nós ficamos aí igual um papagaio. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí vem o primeiro problema que surge. Ai, meu Deus, o Senhor me abandonou. O Senhor não me ouve. Eu estou na prova, estou no moinho. Estou passando pelo moinho. Que moinho do diabo, coisa nenhuma. Você não como é que fala? Puleiro do diabo. Você é templo do Espírito Santo. E templo do Espírito Santo tem que ser templo abençoado, templo feliz. Você tem que levar alegria para dentro da sua casa, para a sua família. Às vezes queremos que os nossos parentes se convertam, mas converter de que jeito? Se quando a pessoa chega, pessoa de mau humor, pessoa ranzinza, pessoa briguenta, ai, mas não me misturo com essa raça. Se mistura com ele e leva alegria para você ver. Porque quando você ficar feliz e alegre, eles vão querer saber qual o segredo da alegria. E vai saber que a alegria, o segredo é o Espírito Santo na sua vida. E eles vão querer conhecer Jesus. Então ele falou assim, eu aprendi o segredo do contentamento. E quando você lê lá em 2 Coríntios, capítulo 11, lê em casa. E vê o que Paulo passou. Paulo sofreu mais, não vou dizer que ele sofreu mais do que Jesus, só que ele teve 5 vezes, ele foi açoitado. 5 vezes, Jesus só teve, se eu não me engano, 3 açoites, né, pastor? Parece que é 3, se eu não me engano. Paulo foi 5 vezes, 3 vezes com vara. Passou frio, passou fome, foi no perigo do mar, perigo dos irmãos, mas ele falou, eu aprendi o segredo do contentamento. Sabe qual era o segredo do contentamento da vida de Paulo? Era a comunhão com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo trazia essa alegria dentro dele. E 1 Tessalonicenses 5,16, ele fala, conservai permanentemente a vossa alegria. Salmo 118, 29 fala, louvai ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor leal dura eternamente. E a definição da palavra hebraica para bom é belo, melhor, superior, abundante, alegre, agradável, amoroso, divertido, gratificante, prosperidade, doçura, riqueza e satisfação. E mostra que o nosso Pai é cheio de alegria. Salmo 2,4 fala que do seu trono ele põe a rir do ímpio. Ele ri, mas ele ri também quando você está tendo vitória. Ele ri. Agora você fala, mas quando eu estou lá chorando, porque eu estou na luta, ele está junto com você. Ele falou para Josué, Josué, não tenha medo, seja forte e corajoso. Eu estou contigo por onde quer que você andar, mas medita na palavra dia e noite, seja forte e corajoso. Deus não gosta de homem ou mulher fracos não, sabe? Porque você fala assim, mas é o meu temperamento, é o teu temperamento, junto com o Espírito Santo você se torna forte. Porque às vezes eu fico pensando assim, amados, quando foi para eu nascer, o cordão umbilical deu 3 voltas no meu pescoço e eu quase morri.
E eu ficava em volta da minha mãe, mãe, estou com medo de morrer. E eu lembro disso, mãe, estou com medo de morrer, estou com medo de morrer. Depois caí, um bambu furou minha garganta. Depois deu croup, quase morri, fiquei em cima de uma mesa. O médico falou, não dou vida para ela. Jesus me deu a vida. E assim foi. Mas tudo isso, aí depois eu queria aprender a nadar, não conseguia, de medo da água. Quando a água batia aqui, eu ficava em pânico. Eu levei 1 ano para perder o medo da água. Mas hoje eu sei nadar, de todo tipo que você imaginar. Eu aprendi a nadar e venci o medo e venci a dificuldade. Depois meu esposo queria que eu tirasse carta. Bem, mas eu tenho medo, misericórdia. Falei, não, você vai aprender, você precisa, para você na sua profissão de pastora, você precisa aprender a dirigir. Tá bom, eu fiz 50 aulas. 50. Meu filho e minha filha, pelo menos isso eu tenho essa glória, fez uma aula e tirou carta. Meu filho aprendeu vendo o pai dele dirigir. Eu fiz 50 aulas. Levei quase 1 ano para perder o medo. Mas hoje eu não tenho medo. Dirijo para todo lado. Tirei minha carta em 92. Entendeu? Então você pode, você é capaz. Amém. Seja o que for, você pode, você é capaz. Amém. Quando ele falou para Josué, não tenha medo. Seja forte e corajoso. Se o seu temperamento é fleumático, ou não sei qual é o outro tipo de temperamento aí, que é aqueles temperamentos mimimi, pede transformação do Espírito Santo, não aceita isso não, entende? Porque eu era chorona, deprimida, punha aquelas músicas mundanas e chorava, como eu gostava. Hoje eu lembro, eu falo, meu Deus, que misericórdia, que é isso? Mas o Espírito Santo me transformou. Não tenho medo, amados, às vezes eu chego, já aconteceu de eu chegar 3 horas da madrugada, vindo de igreja, lógico, né, algum evento que teve. E eu entrar, não ter medo, não tenho medo. Minha irmã teve uma visão uma vez do anjo do Senhor na minha casa. Ele desceu as escadarias, andou de um lado para outro, olhou para cima e falou para ela, não tenho medo, aqui cuido eu 24 horas do dia. Depois disso, nunca mais eu tive medo. Não tenho, eu saio para qualquer lugar, eu não abuso. Mas eu não tenho medo. Você falava, se você for junto comigo me orientando no caminho, eu vou em qualquer lugar. Ou o Espírito Santo, que é o meu GPS. Entende? Então, o conselho que eu dou para você nessa noite, alegria. Alegria do Senhor que te fortalece. Fecha os teus olhos. E você vai orar agora. Eu não sei o que você precisa ser liberto. Talvez você precisa ser liberto do medo. Se você precisa ser liberto desse medo, e você quer que nós oramos para você, você vai vir na frente, o Senhor vai te libertar desse medo, dessa insegurança. Às vezes nossa maneira como nós somos criados, os filhos quando não é incentivado pelos pais, é terrível, mas não há nada que o Espírito Santo não possa transformar.